Fala, nação rubro-negra! Fladusquinho chegando na área e trazendo para você mais um corte com muitas informações e notícias do nosso Mengão. Flamengo que já está começando a sua preparação para o jogo contra o Ceará nesta próxima quarta-feira. E jogo este que vale simplesmente o título do Campeonato Brasileiro. O Mengão, que já conquistou o tetracampeonato da Libertadores da América, agora vai em busca do seu segundo título, só essa semana, meus amigos, que é vencer o Brasileirão. Vamos aqui acompanhar o que a galera analisou, né, sobre esse tetracampeonato do Flamengo e também, lógico, pensando e projetando, né, nos próximos anos aí, essa disputa entre Flamengo e Palmeiras. Quem será que vai levar melhor nos próximos anos? Vamos aqui acompanhar tudo isso. Aproveita, já se inscreve no canal se não é inscrito, aciona a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. A comemoração já foi, mas outras duas ainda podem vir. O Cícero Melo fazia uma conta pra gente que o Flamengo nesse ano ainda tem 5 jogos e pode conquistar 2 troféus. Qual é essa conta, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Voltamos aqui em frente à sede do Flamengo na Gávea, lembrando que esse torcedor que comemorou aí cerca de 500 mil torcedores aqui no Rio de Janeiro, eles lavaram a alma com esse título, principalmente por quê? Por ter sido em cima do Palmeiras, que estava atravessado na garganta dos rubro-negros desde a final da Libertadores em 2021. O Flamengo volta a campo contra o Ceará, 9h30 da noite, quarta-feira, no Maracanã. E como tem 5 pontos na frente do Palmeiras, que é o vice-líder, 75 contra 70, o Flamengo será campeão brasileiro com vitória simples contra o Ceará, com um empate diante do Ceará, desde que o Palmeiras empate ou perca para o Atlético Mineiro, e até com derrota. A torcida, claro, quer ser campeã com vitória, mas até com derrota o Flamengo pode ser campeão na quarta-feira, desde que o Palmeiras empate ou perca para o Atlético Mineiro. Em relação ao primeiro turno, foi 1-1, jogo lá no Castelão, né? 18ª rodada, dia 3 de agosto, Ceará e Flamengo. Copa Intercontinental, Mundial de Clubes no Catar, em Doha. O Flamengo tem estreia marcada na segunda fase, dia 10 de dezembro, uma quarta-feira, às 2h da tarde, no horário aqui de Brasília. Flamengo e Cruz Azul do México. Se ele passar, ele joga na terceira fase contra o Pirâmide do Egito, um sábado, 13 de dezembro, porque o Pirâmide já está classificado. E a final do Mundial de Clubes dessa Copa Intercontinental será no dia 17 de dezembro, uma quinta-feira, o vencedor desse confronto contra a equipe do Paris Saint-Germain da França, grande time do futebol mundial no momento, campeão da Champions League. Para a gente terminar aqui essas informações, conversei agora há pouco com a assessoria de imprensa do Flamengo. E eu perguntei quando é a viagem para Doha, no Catar. A FIFA determina que o time tem que chegar 48 horas, com 48 horas de antecedência antes do primeiro jogo. Então o Flamengo teria que chegar estreando no dia 10 de dezembro, no dia 8 de dezembro, segunda-feira. Só que o Flamengo tem um jogo contra o Mirassol no dia 7, né, lá em Mirassol. E se o Flamengo não for campeão na quarta-feira, o time principal vai ter que jogar contra o Mirassol. Então, essa viagem para Doha, no Catar, está indefinida. Tudo vai depender de quarta-feira. Se o Flamengo for campeão na quarta-feira, então o Flamengo deve antecipar essa viagem e jogar com um time de garotos ou um time alternativo contra o Mirassol, já vai ser campeão antecipado de uma rodada. Agora, se tiver final, esse último jogo, Flamengo e Mirassol, a viagem vai ser atrasada, pode ser que o Flamengo viaje voo fretado, saindo de São Paulo, logo depois do jogo contra o Mirassol, a delegação inteira. Do resultado de quarta-feira, Flamengo campeão ou não. Bruno. Boa, Cícero. A gente estava até discutindo essa questão. Obrigado, viu, Cícero, aqui sobre esse calendário do Flamengo. Então, na tela, a gente está vendo aqui, olha só, o número de jogos são menos de 90 partidas. E já são 4 títulos conquistados em 4 finais. Então, o Felipe Luiz não sabe o que é ser vice. É histórico. É impressionante, o aproveitamento de 70%, a média de gols marcados ela é boa, mas a de gols sofridos também chama muito a atenção, só 0,6. A conta que a gente fazia, e é o que o Cícero falava, da importância, né, de você, ou como é o ideal, seria o ideal já conquistar esse título no Maracanã, diante da torcida contra o Ceará, para depois
já pensar no Mundial, Jailson. Justamente para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo, né? Na temporada passada, toda aquela discussão do avião, do tempo de descanso. O Flamengo tem essa possibilidade. Então, se você pode justamente confirmar o título no Maracanã, que vai estar abarrotado ainda na ressaca da comemoração da Libertadores, mas que pode confirmar justamente o Campeonato Brasileiro, você tira o peso de um jogo muito difícil. Porque jogar contra o Mirassol, lá no Maião, tendo em vista que a gente já tem falado aqui durante todo o ano, né, que o Mirassol não perdeu lá, aí você pode ir com os garotos. Você pode simplesmente descansar todo mundo, que já vai ter vencido o título, vai poder dar descanso pro elenco, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo no ano passado contra o Pachuca. Foi contra o Pachuca. Foi. Foi 3-0 pro Pachuca. E aconteceu com o Palmeiras em 2020. Foi logo na sequência, assim, Libertadores, e menos de uma semana depois da estreia no Mundial, o time chega exausto de comemoração, fuso horário diferente, né? Exatamente. Então, assim, o peso desse jogo contra o Ceará é de simplesmente confirma logo o título, que aí você pode descansar. E só um gancho, né, para passar a palavra pro Rafa Marques em relação à tela que a gente estava vendo do Felipe Luiz. Cara, se o Flamengo confirma o Campeonato Brasileiro, né, o título, até a situação que a gente estava vendo, enquanto não tiver os jogos da Copa do Brasil, o Felipe Luiz ele é detentor de todos os títulos que o Flamengo disputou. Porque ele ganhou a Copa do Brasil do ano passado. Porque ele ganhou a Copa do Brasil do ano passado, ele ganha o Carioca, ganha a Supercopa, vai ganhar a Libertadores, né, ganhou a Libertadores e pode ganhar o Brasileiro. Cara, para um técnico que está no primeiro ano como treinador profissional, isso é surreal. Ele vai unificar todos os cinturões. Exatamente, é surreal. Mas perde depois o cinturão da Copa do Brasil para alguém. Né? Sim, é por isso que eu falei. Mas em algumas semanas. Dias ele pode surfar essa onda. Exatamente. A gente sabe que o que se planeja, se projeta para a carreira do Felipe Luiz é algo muito positivo, né? Muito construtivo. É um cara inteligente, um cara que respeita o jogo, estuda minuciosamente o adversário, valoriza cada decisão tomada em relação às escolhas das peças, também erra, não é perfeito, ninguém se posiciona muito bem perante a imprensa no momento que se dirige ao torcedor nas entrevistas coletivas. De fato, ele é um cara acima da média. O futebol precisa de profissionais com a qualidade e a competência do Felipe Luiz. Eu acho que contra isso não há a menor dúvida. Apenas uma questão de posicionamento, né? A festa ontem foi na 1º de março. Você me perguntava, né, Bruno, sobre a comparação. A do Jorge Jesus foi em outro ponto, até mais largo, inclusive, que é ali a Presidente Vargas. E existia a possibilidade de ser novamente lá. Um dos motivos pelos quais não foi a festa realizada lá é porque, para a Polícia Militar, é mais fácil controlar o deslocamento da massa numa via mais estreita, que é uma via mais antiga do Rio de Janeiro, é o coração do centro da cidade, onde tem prédios históricos. Isso até ontem chamou a atenção, porque muita gente subiu em marquises do século XVII, XVIII, e pessoas que não sabem o risco que estavam correndo com aquela atitude. Felizmente, não temos registro de ninguém que tenha caído, mas, assim, houve essa possibilidade de algo mais danoso. No entanto, para o controle da segurança do evento. Vocês estavam falando dessa sequência de conquistas do Felipe, valorizando o trabalho dele no primeiro ano de carreira. Já é um trabalho que já é mais impactante que o do Jesus? O que é que vocês pensam? Então, a questão do Jorge Jesus, eu acho que é mais a questão da magia. Acho que a magia... O Jesus está no Olimpo ainda. Né? A magia do... O Felipe está caminhando para ele. Então, a magia do futebol praticado pela equipe do Flamengo com o Jorge Jesus, toda aquela intensidade, o jogo para cima, acho que é mais por conta disso, mais do que o Felipe Luiz. Só que o Jorge Jesus já chega aqui muito mais, assim, tarimbado carreira. Muito mais. Com a carreira na Europa, para chegar aqui e, de fato, revolucionar. Ali foi uma revolução, porque parecia realmente que a equipe do Flamengo jogava 200 por hora e as outras equipes estavam ali respeitando o limite de velocidade. O impacto do Jesus é maior, né? Só que o que o Felipe Luiz está fazendo no primeiro ano de carreira é surreal. É impressionante. Por isso que eu quis destacar que em determinados dias em relação até a semifinal e a final da Copa do Brasil, o Felipe Luiz ele pode ser detentor de todos os títulos. E qual que é o grande mérito dele, Rafa? Eu acho que ele tem alguns méritos específicos que, juntando todos, a gente pode constituir o chamado meritão, né? O mérito máximo. Porque ele tem a gestão do elenco que me parece perfeita, tanto interna quanto externamente. Poucos técnicos no Brasil
principalmente, teriam eu não diria nem a audácia, mas a iniciativa de chegar e falar publicamente o que ele falou no episódio Pedro. Normalmente os técnicos tratam isso como economia interna, desconsideram o fator torcida. O torcedor do Flamengo merecia saber o que estava acontecendo com o Pedro, e o Felipe Luiz foi paciente, incisivo, assertivo e didático. Então, assim, ele mostrou que ele sabe se posicionar também como um grande porta-voz dos momentos que envolvem o futebol do Flamengo. Essa é a questão específica comportamental. E acho que ele é um cara que enxerga muito bem o jogo, ele prepara bem as suas equipes. Ainda tem algumas falhas, penso em alguns momentos, durante a partida, nas tomadas de decisão, o que é normal para um técnico ainda em processo inicial. Agora, eu acho que seriam essas as duas características que mais me chamam a atenção. E quando você fala a questão do tamanho em comparação com o Jorge Jesus, acrescentando o que o Jailson falou, eu trago um outro elemento. Era o jejum. Há muito tempo o Flamengo não ganhava amassando... Como fez em 2019. Não ganhava dando o espetáculo que deu em 2019. A torcida do Flamengo no Rio, o Jailson sabe muito bem disso, estava se acostumando já a padrões de time com jogadores como Hernani Brocador, Ronaldo Angelim, nada contra os atletas, mas com um perfil de qualidade inferior ao perfil atual. E o Jorge Jesus, com a injeção financeira que o Flamengo sempre teve, começou a modificar isso. E essas figuras, né, principalmente do Arrascaeta e do Bruno Henrique, elas são os dois, né? Com uns 16 agora? 16 títulos agora. Isso. 15 até antes da Libertadores, 16 e com o 17º iminente, exato, Jailson. E esses fazem parte mais do que os outros dessa história. Fazem, até porque eles continuaram, né, a caminhada desde 2019. E assim, eu até anotei, você falou sobre essa questão antiga, né? E foi uma situação que ficou marcada na minha cabeça quando veio a questão do Tetra. Porque eu lembro, em 2012 para 2013, quando veio a questão da marca, né, de material esportivo lá que patrocina o Flamengo, que tinham alguns gatilhos de bonificação. E aí, na época, o gatilho de bonificação, por exemplo, era a conquista de brasileiro nos primeiros 5 anos. Né? Que ano isso, Jair? 2012 para 2013. Tá. Era a conquista de brasileiro e conquista da Libertadores. E na época a torcida do Flamengo comemorava quando o time ia para a Libertadores. Imagine você vislumbrar essa conquista de 3 títulos tão rapidamente. No intervalo de 6 anos. E alcança isso em 13 com a Copa do Brasil, o primeiro ano da gestão Bandeira de Melo. Exato. Começo. E o Bandeira já disse isso mais uma vez, que não era nem uma coisa que eles esperavam que fosse acontecer. O título veio meio que por acaso, muito de mística também. Jaime Almeida era o técnico, era um Elias, Brocador, quebrou. Paulinho. Você tinha jogadores que não eram ponta de mercado. O Elias talvez tenha sido o craque do time na reta final. Sim. Né, nos jogos contra o Cruzeiro, contra o Atlético Paranaense, mas foi um Flamengo que ganhou a Copa do Brasil que ninguém dentro do clube imaginava que fosse ganhar. Ali tem a pavimentação de tudo. Hoje é um outro patamar, hoje é uma questão bem diferente daquela, e quando o Jorge Jesus chega numa condição também para ele muito nova. O Jailson fala que ele era já um profissional consolidado no mercado, e isso é uma verdade insofismável. Todavia, ele não tinha tido a oportunidade, a experiência de viver sentimentalmente o que ele viveu dirigindo uma equipe de massa maior do futebol brasileiro. Passou a ter isso agora na carreira desde então. E de lá para cá, ele virou uma espécie de ponto de apoio. Sempre que o Flamengo passava por algum momento de altercação, Jorge Jesus. Era o fantasma. E ele foi chamado algumas vezes. Isso é informação. Ele disse que não foi procurado, mas ele foi procurado e ele negou o Flamengo 2 ou 3 vezes. Acho que o Felipe Luiz começa a fazer, não a torcida esquecer o Jorge Jesus, ele será inesquecível como é o Cláudio Coutinho, mas fazer a torcida entender que não precisa mais alimentar esse fantasma. O Bape falou isso na entrevista depois do jogo. A gente conseguiu superar a saída do Jesus, né? Mas acho que o Felipe é quem, de fato, consegue fazer essa, né, virar essa página, né, Jesus? Até pelo estilo de jogo, né? O estilo de jogo do Felipe Luiz, ele diz porque, mesmo... por exemplo, Dorival, Ceni conquistaram títulos também. Mas não é a mesma coisa. Ele não tinha essa conexão que o Felipe tem. Até porque o Felipe Luiz foi jogador, ganhou 2 Libertadores também com a equipe do Flamengo, tem a história com o avô. Enfim, então, ele tá ali mais tarimbado até pelo... Ele disse, né? Eu entendo o que é ser Flamengo. Isso. E a forma que a torcida quer que esse time jogue. Eu sei como a torcida quer. Nem sempre vai ser possível. Mas ele sabe como a torcida quer que o time do Flamengo jogue. E, assim, a questão do time jogando pra frente, a linha de marcação de defesa na altura da linha do meio-campo, jogando mesmo, pressionando o adversário. Quando não é possível, joga numa tentativa ali de contra-ataque, por uma bola, às vezes 2, 3 toques na bola, que funciona muito bem. Sim, mas ele entende que o time do Flamengo joga propondo o jogo.
E aí, até isso era muito da crítica que tinha com o Tite. Um jogo mais defensivo, um jogo mais recuado. Time de basquete, que a gente falava, exatamente. Lembra? Então, entendeu? Então, assim, a torcida do Flamengo consegue ter essa conexão com o Felipe Luiz, até pelo estilo de jogo que o Flamengo apresenta. Tem uma coisa só que eu queria destacar. Eu estava conversando ontem, voltando com o Mendel, de como a cidade de Lima, como os peruanos abraçaram e sentiram essa Libertadores também. E o Mendel, que participou da cobertura de, acho que quase todas as últimas, a gente, quando viajava, né, nas outras coberturas, você vê os torcedores, né, brasileiros, no caso, já que as finais têm sido dominadas por brasileiros, torcendo pelos times. Lá, os peruanos estavam envolvidos. E o Mendel contava isso, que percebeu isso muito na FanFest. Tinha a torcida né, os brasileiros palmeirenses, os brasileiros rubro-negros, mas eram os peruanos vestindo camisa do Flamengo, vestindo camisa do Palmeiras. Então, assim, passa a ser um domínio e esses times brasileiros, eles começam a ganhar esses torcedores na América do Sul. E isso é interessante, tanto que quando ontem a gente estava, ou depois do jogo a gente estava ali no pós-jogo, eu entrevistei ali um garotinho, não sei se vocês viram que o pai é brasileiro, botafoguense, mas o garotinho é peruano. Para que time você torce? Sou Flamengo. Por quê? Por causa do Arrascaeta. Então, assim, a gente está tendo como... Acho que muitos aqui na América do Sul antes tinham uma simpatia talvez pelo Boca, pelo River, ou como na Europa, em países de menor expressão futebolística, esses times da Inglaterra, da Espanha, né, ganham torcida. Aqui na América do Sul, acho que isso já está acontecendo principalmente com o Flamengo, mas também com o Palmeiras, com o Botafogo, com o Fluminense, que são os últimos campeões. Porque o futebol encanta, né? Agora, eu ainda acho que isso é muito mais provável de ser percebido, como vocês perceberam, em lugares como Peru, Colômbia, sim, pela intimidade com o futebol brasileiro, Chile, que tem uma relação diplomática ótima com o Brasil, né? Quem vai ao Chile é muito bem tratado, o brasileiro é muito bem tratado no Chile. Eu acho que isso não é extensivo, por exemplo, à Argentina, ao Uruguai. Não, na Argentina e no Uruguai isso não vai acontecer. Ter isso, mas em alguns lugares, sim. A globalização do futebol, ela acaba levando a uma predileção pelo jogo mais qualificado. Bom, é o seguinte, o Felipe Luiz, depois do jogo, falou sobre a importância de seus atletas e destacou também o Varela. Vamos ver. É verdade que geramos uma situação para que ele tivesse mais tempo com bola, para que ele pudesse ser o jogador livre. E em função do que pensávamos que o Palmeiras poderia nos oferecer de pressão, e ele aproveitou esse momento dele com bola, mas eu acredito que ele cresceu no jogo a partir de defender bem. A fase defensiva dele estava impecável e isso foi dando confiança para ele. E depois, cada minuto que passava era uma jogada mais espetacular que outra, e para mim foi o disparado o melhor jogador em campo. Eu concordo com o Felipe Luiz. Vocês concordam? Eu concordo. Falei, Varela pra mim foi o melhor em campo e ali o Carrascal um pouco mais abaixo. Como que é a história da volta por cima dele, Jailson? Pô, se você for parar pra pensar, o Varela tomou soco na cara, pô. O Varela jogou com olho roxo, jogou com um negócio no nariz lá, um protetor, aquela briga que rolou no vestiário. É porque assim, o Varela, ele chega como lateral direito, ele não consegue jogar bem como lateral direito, e aí ele começa a ser utilizado pelo Felipe, inclusive, como lateral esquerdo, depois como volante. Polivalente Varela, até tinha uma brincadeira que ele não conseguia jogar bem, só na função que ele tinha sido contratado. E aí, depois da saída do Wesley, ele toma realmente a posição. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está iniciando a sua preparação para o grande confronto desta quarta-feira contra o time do Ceará. Jogo esse que vai acontecer no Maracanã. E esse jogo, em caso, né, de vitória do Flamengo, o Flamengo será matematicamente campeão brasileiro de 2025. Ainda há uma combinação de resultado, até mesmo para que, se o Flamengo não for vencedor do jogo, ainda assim tem possibilidade de ser campeão nesta quarta-feira. Mas não queremos correr esse risco, então vencer bem aí esse time do Ceará, até para a festa, né, ficar mais emocionante, ficar bonita, né, com ali a volta olímpica do tetracampeonato da Libertadores e, lógico, coroando aí, né, a temporada de 2025 com o título do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo terminando aí a sua participação nesta temporada de 2025 antes do Mundial de Clubes, mano, com os melhores resultados possíveis, né? Liderando o brasileiro ali, né, revertendo a situação na reta final, tirando o doce da boca da criança ali, né, no Palmeiras, que estava liderando. Me dá aqui, ó, no finalzinho, quem vai ser campeão sou eu. E ainda assim, né, o Abel acreditando, né, que
apostasse todas as fichas na Libertadores seria a melhor coisa, o Flamengo vai lá e tira de novo o doce da boca da criança. Me dá aqui que esse tetra é meu. E vai lá e ganha também. Tá louco, né? Ganhando 2 títulos em cima do rival e ainda levando praticamente todos os títulos da temporada, com exceção da Copa do Brasil. Então o Flamengo ganhou Carioca, Supercopa, Brasileiro e Libertadores. E quem sabe, né? Quem sabe não custa nada sonhar, né? Um Mundial de Clubes aí, hein? Hein? Ah, meu parceiro, eu não duvido mais de nada. Se o time do Chora Fogo ganhou do PSG, por que a gente não pode ganhar? Então dá pra sonhar, né? Dá pra sonhar. Não estamos dizendo que vai ganhar, dá pra sonhar. Sonhar, né? Sonhar não custa nada. Beleza, meus amigos? Então tá aí. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!